que é a nossa pobreza? Um homem era muito pobre. Sua casa era toda improvisada, cheia de remendos e de vigas para sustentá-la. A mesa estava encostada numa parede, porque lhe faltava uma perna, e a única cadeira que tinha naquela mesa estava amarrada com barbante. Em cima da mesa tinha um prato, aqueles pratos esmaltados, antigos, e parecia já estar ali há muito tempo, e todo enferrujado. O copo era uma velha latinha de cerveja que tinha sido adaptada para o uso. Somente a colher brilhava um pouquinho à luz da lamparina quando era acesa de noite. A situação era miserável, realmente. O homem, porém, dizia-se muito devoto de São Judas Tadeu e todo dia fazia uma bonita oração pedindo ajuda ao seu santo amado. Acontece que em sua oração ele mais reclamava do que falava qualquer outra coisa, porque, segundo ele, o santo o estava deixando morrer de fome. Certo dia, então, São Judas, incomodado, resolveu aparecer àquele homem para ajudá-lo. Sem dizer uma palavra, acompanhado apenas pelos olhos arregalados daquele pobre homem, o santo então apareceu-lhe, tocou com o dedo na colher, no prato, no copo, e todos eles milagrosamente transformaram-se em ouro. O homem sorriu para o santo, mas os olhos começaram a se arregalar, e o santo sorriu para o homem esperando um simples agradecimento. Nada. Aquele homem, pobre, estava agora com os olhos fixos somente nos objetos de ouro. O santo entendeu que talvez fosse o caso de ajudar um pouquinho mais. Então ele tocou também na mesa, na cadeira, e imediatamente foram transformadas em ouro maciço. A essa altura, o santo olhou para o homem, aguardando alguma palavra daquele homem, e nada de novo. Os olhos do homem começaram a enxergar somente os objetos transformados em ouro. Aquele homem estava como que enfeitiçado com o que estava vendo. São Judas então perdeu a paciência e gritou com ele: "Mas enfim, meu amigo, o que você quer mais?" E o homem, para surpresa do santo, respondeu o seguinte: "Eu quero o seu dedo, o seu dedo." E isso explica tudo. Meu irmão, minha irmã, qual é o coração que bate dentro de nós? Que coração é esse nosso? É um coração que anseia por qual benefício? Que tipo de bem o nosso coração deseja? É um bem que nos transforma e sacia? Ou o nosso coração é sedento por bem material? Ou o nosso coração tem uma ganância humana material? É materialista. Um termo usado muito pelo Papa Francisco é mundano. O nosso coração gosta das coisas do mundo, se apega às coisas do mundo. A surpresa daquele santo, e ele descobriu por que aquele homem vivia na miséria, é que lamentavelmente aquele homem, ele não era um simples pobre. Ele era alguém materialista. Ele era alguém ganancioso. Ele era uma pessoa ingrata. Mas sabe o que é o pior de tudo? Ele era preguiçoso. Porque se a pessoa é materialista, gananciosa, ingrata, mas é trabalhadora, é bem capaz dela não viver em estado de miséria. Quantas pessoas materialistas, gananciosas, que constroem aí fortunas, ingratas,
constroem fortunas. É bem verdade que morrem com o coração miserável, sedento de outras coisas, porque a matéria, o bem material, o dinheiro que passaram a vida inteira morrendo para ganhar, não foi o que eles esperavam, ou o que aquela pessoa esperava, e ela morre com o coração insatisfeito, porque o coração do homem só é preenchido por uma coisa: amor supremo, amor verdadeiro, Deus. Sim, Deus que pode se manifestar em forma de amor, amor por outro filho de Deus, por outra filha de Deus, amor recebido de um filho de Deus, amor genuíno, amor que vem de graça, amor que vem de alguém que nos ama de verdade e que sai de nós quando nós amamos de verdade alguém. Tudo isso aí está cheio de Deus. Mas, gente, a história de hoje nos lembra o que é a ganância humana. É aquilo. Como é que ela se explica? É quem não tem e que deseja ter o tempo inteiro coisas materiais, faz tudo para possuir, quer sempre o que acha que lhe falta. Quem tem e às vezes de sobra e nunca fica satisfeito, mesmo tendo sobrando, sempre quer mais. E olhe, não quero que esse seja entendido como um discurso anti-dinheiro, não. Não, pelo contrário. Dinheiro é bênção ou é maldição. É bênção quando se torna um instrumento em nossas mãos. Mas é maldição quando eu me torno o instrumento na mão do dinheiro. O dinheiro manda em mim e eu não mando nele. O dinheiro me conduz e não sou eu que digo o que eu quero fazer com ele. Bens, mordomias, luxo, são coisas que, de uma certa forma, com equilíbrio, podem ser entendidas, mas podem terrivelmente nos confundir, porque isso nos atrai. Quem não gosta de um cafuné? Quem não gosta de uma mordomiazinha? Quem não gosta de bens materiais que lhe proporcionem prazer? Todo mundo. Só que isso nos atrai de tal jeito que pode nos confundir o que é a vida e o que é o céu, e nos levar para o inferno. Igualmente, quando a gente não tira o olhar de Deus, o bem material, a mordomia, o luxo, o prazer que Ele nos traz, a gente aproveita o suficiente e a gente até compartilha com os outros, a gente divide com os outros e a gente sabe que aquilo ali é lixo comparado com o que Deus vai me dar no céu. Então eu não supervalorizo. Eu não supervalorizo o bem material, a mordomia, o luxo, o prazer, o conforto. Eu tiro dele o proveito necessário e ele não me escraviza. E eu consigo, com tudo isto, ir servindo a tanta gente, ajudando a tanta gente. É o uso maravilhoso e a compreensão maravilhosa do que devo fazer com aquilo que me foi permitido ter, conquistar. Mas sabe, meu irmão, tem ainda aqui um outro detalhe nessa história de hoje, deste homem. Eu fiquei olhando aqui. A preguiça é uma desgraça na vida da pessoa. Você sabe que o descobridor do bacilo da tuberculose, o Robert Koch, ele foi obrigado, como castigo por causa do seu mau comportamento, a escrever um pequeno ensaio sobre o que era a preguiça. Isso ele ainda é estudante, não é? E aí o professor dele quis aplicar-lhe um corretivo, que parecia que ele era meio preguiçoso. Veja só, qualquer um de nós pode ser acometido da preguiça. Então, Koch começou a trabalhar
naquele ensaio que o professor dele lhe pediu. E em apenas 2 minutos, ele entregou ao seu professor o ensaio. O que é ensaio, gente? É um bom trabalho de pesquisa que você faz. Ali você escreve algo fundamentado sobre aquele tema. O professor dele tinha pedido para ele escrever um ensaio sobre preguiça. O que é a preguiça? E aí, em 2 minutinhos, ali na sala de aula, ele entregou. O professor ficou super surpreso, claro. E aí pergunta para ele: Senhor Koch, ocupou-lhe muito tempo fazer este ensaio? E Koch respondeu: Não, professor, apenas 3 páginas. Ele tinha escrito. Ele era um gênio, né? Inteligente. Mas tem gênio que é preguiçoso. Tem gente inteligente que é preguiçosa. Tem gente boa que é preguiçosa. Assim como tem gente má que é preguiçosa. Ele era um gênio. Ele tinha escrito na primeira página a palavra isso. Na segunda, é. E na terceira, preguiça. Então, numa página ele escreveu isso, na segunda é, e na terceira, preguiça. Isso é preguiça. Em 2 minutos ele tinha feito essas 3 páginas, entregou para o professor. O que ele quis dizer com isso? Que a preguiça é paralisante. A pessoa tem preguiça de pensar, tem preguiça de agir, tem preguiça de fazer qualquer coisa. E realmente, com genialidade, ele escreveu. Você sabe que a preguiça também é um pecado capital. É um dos 7 pecados capitais que pode levar à morte. Este homem aqui, no fundo, era um miserável e vivia essa vida de miséria porque ele, além de ter sonhos de materialismo, ter ganância e ser uma pessoa ingrata, mas ele tinha um problema grave. Ele era preguiçoso. Então ele não conseguia empreender nada. Quem tem a preguiça, um pecado capital, não consegue empreender nada. A preguiça paralisa, nos deixa paralisados. E os esforços são os menores. Eu fiquei recordando também, ao pensar neste tema de hoje, aqui do nosso programa, que certa vez 2 bêbados tinham ficado presos numa viagem de barco. Eles tinham passado a noite inteira bebendo, e aí foram pegar o barco para ir para o outro lado da margem do rio onde eles moravam. 2 bêbados, 2 cachaceiros. Aí então eles remaram, os 2 entraram no barco, remaram. Acabou que cochilaram. Estavam bêbados, caídos. E quando amanheceu o dia, eles descobriram que o barco estava no mesmo lugar. Eles não saltaram a âncora. Assim também são muitas pessoas que não conseguem nada na vida, que não progridem. E assim muitos cristãos que não chegam a Deus porque estão presos ou num pecado, num vício, como a preguiça, como a cachaça. E ficam presos ali, remando, e cansam. A vida vai passando, eles vão lutando ali, mas é aquela luta, olha, que é remando sem sair do lugar. Estão paralisados. É como a cachaça. O vício, o pecado, a preguiça, seja qual for o erro, paralisa a pessoa. Ela não consegue enxergar direito. Ela perde a razão, ela apaga. Ela tem uma cegueira. E aí os 2 bêbados que remaram, cansaram, dormiram, quando acordaram, estavam no mesmo lugar. Tinha entrado no barco e não tinham soltado a âncora. Num dia como este, é importante a gente refletir sobre isso e pedir a Deus que nos dê um coração desapegado, um coração que
não seja também agarrado, acorrentado por vícios, por pecados, que não tenha uma ganância por coisas materiais desta vida, de maneira para edificar a nossa alma, que alimentemos em nós a gratidão e fujamos da preguiça. Em síntese, é isto. Só para terminar, nos anos 30, 40, existiu um cônsul português muito famoso chamado Aristides de Souza. Ele era cônsul de Portugal lá na França. Você sabe, os anos 30, 40, foi quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. E aí as tropas de Hitler invadiram a França e uma das autoridades da época ordenou que não se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo. E cônsul tem esse trabalho. Ele pode conceder vistos. Contrariando essa autoridade, o cônsul Aristides, lá na França, salvou 10.000 judeus da morte certa. Só que depois ele teve que pagar um preço muito alto pela sua atitude humanitária. Ele foi destituído do seu cargo, passou o resto de sua vida na miséria, até o fim da vida, mas ele tinha a seguinte compreensão, e isso ficou muito mais latente quando ele conheceu um provérbio judeu que diz assim: quem salva uma vida, salva a humanidade. Então ele tinha esta convicção. O que ele tinha feito? Ele tinha salvo a vida de milhares de judeus. Então ele tinha salvado a humanidade. E em sinal de gratidão pela atitude desse cônsul português, hoje existem 20 árvores que foram plantadas em homenagem a ele no Memorial do Holocausto, lá em Jerusalém. E também o cônsul Aristides de Souza Mendes recebeu dos israelenses o título de justo entre as nações. Você sabe ao que equivale esse título que os judeus dão a uma pessoa? Equivale a uma canonização católica. Por que estou trazendo isto? Aqui é um exemplo de alguém que não se deixou apegar a nada, mas tornou-se extremamente sensível ao que há de mais nobre, que é a vida. Esteve sensível à vida e à vida dos outros. Contra materialismo, ganância, preguiça, ingratidão, as virtudes humanas. Bondade, generosidade, gratidão, honestidade, justiça, integridade. É isso.